Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai. Inspiração, Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Carol. Com o Renan emocionado, né? Que eu não sei o que o povo tá aí falando que o Renan queimou a largada. Renan tá emocionado. 25% da segunda da resistência concluída. Daqui a pouco é 50%, tu não vai nem perceber. Bom, sejam bem-vindos de novo. Boa noite pra vocês. Espero que você tenha ido ali, pegue um cafezinho, um caderno, ter feito um xixi e ter voltado pra cá, porque a gente vai entrar num assunto que vai permanecer por um bom e longo tempo, que são as reações orgânicas, né? Quando a gente pensa em reações químicas, vocês vão perceber que a gente vai encontrar reações químicas tanto na inorgânica, tanto lá na química 1, quanto na química 2, que são as reações orgânicas. Qual é a diferença entre elas? Uma funciona, acontece com os compostos inorgânicos, a outra funciona, acontece com os compostos orgânicos. Então eu vou ter aí na química 2 também essas reações, que elas vão ser divididas em reação de adição, eliminação, substituição, oxidação. Então eu vou ter essas reações orgânicas, só que quem vai participar delas são os reagentes orgânicos, ou seja, os compostos orgânicos que têm carbono. Eu tenho aqui 4 grandes divisões: adição, substituição, eliminação e oxidação. Dentro de cada coisinha dessa aqui, eu vou ter uma subdivisão. As reações de adição vai acontecer com a união de 2 ou mais moléculas para a formação de um único produto. As reações de substituição acontecem com um grupo de átomos que vai substituir um outro grupo de reagente. O nome já diz, eu vou substituir. A eliminação vai eliminar algo e colocar alguma coisa no lugar. As reações de oxidação vai mexer no NOx da minha substância, tá? E aí a gente vai falar de cada uma quando a gente chegar em cada uma. Para começar, tem uma dica para você. A reação de adição, eu vou juntar 2 coisas e vai formar uma única. É uma reação de síntese, é uma reação de adição. São características de hidrocarbonetos insaturados. O que são hidrocarbonetos insaturados? Insaturados que têm ligação π, tá? Então, as reações de adição, na maioria dos casos, elas vão acontecer com hidrocarbonetos que têm ligação do tipo π, ou hidrocarbonetos de cadeia muito pequenininha, mas aparece muito em vestibular, hidrocarbonetos que apresentam ligação π. Os fatores que vão
ajudar essa quebra da pi, porque vai acontecer a quebra da pi, são os catalisadores que aceleram a reação, aquecimento e a presença de um ácido no meio reacional que vai funcionar como esse catalisador. Gente, se a gente fosse falar aqui de todas as reações de adição, a gente precisaria de umas 5 aulas só para reação de adição. A gente conversa, e tá no nosso cronograma, as que mais caem, as que mais aparecem, tá? A primeira delas é a hidrogenação catalítica. Para começar, então, eu começo no seguinte: reação de adição. Na reação de adição, eu vou ter a quebra da ligação π para adicionar algo ou algum reagente, tá? E aí eu começo com a primeira reação de adição, que é chamada de hidrogenação. O nome já diz. Quem é esse algo que eu vou adicionar? Hidrogênio. Então eu vou adicionar hidrogênio molecular, H2, com a presença de um catalisador, geralmente platina, paládio, etc. Funciona como um catalisador metálico. Por isso que a gente chama de hidrogenação catalítica, porque tem um catalisador. Aí eu quero que você entenda o que acontece. Se você entender a hidrogenação, você entende qualquer reação de adição. Primeiro, olhei para ali. Eu tenho uma ligação dupla. Vem para esse carbono. Esse carbono, você está vendo ele fazer 1, 2, 3 ligações. Falta um hidrogênio. É isso que eu tenho ali. 1, 2, 3 ligações. Falta um hidrogênio, eu só escrevi para você quem eu tenho. Quando eu coloco um hidrogênio molecular, Carol, o que é hidrogênio molecular? H2. Oxigênio molecular, O2. N2, Cl2. Sempre que eu falar molecular, eu estou falando desses compostos. Eu tenho aquilo ali. Olha o que vai acontecer. Primeiro, se eu tenho H2, eu tenho H ligado ao H. Vai acontecer a quebra da minha ligação π para a entrada do hidrogênio. Por quê, Carol? Para eu colocar alguma coisa nesse carbono, eu preciso que ele faça só 4 ligações. Então, para eu adicionar algo nessa molécula, esse carbono vai quebrar a ligação π dele com outro carbono. Quebro. Um hidrogênio vem para cá, o outro hidrogênio vai para lá. Olha o que eu vou formar. Isso daqui. Por quê, Carol? Porque quando eu adiciono hidrogênio aqui, eu não escrevo mais eles, eu passo a ser um hidrocarboneto saturado. Então, as reações de adição, eu sempre vou ter a quebra da π para a entrada do que eu tenho. Agora, imagina se eu tenho uma ligação tripla e eu tenho 1 mol de hidrogênio só, eu vou 1 mol de hidrogênio quando eu tenho um H2 só. É quando eu pego esse H, que está ligado a outro H, quebro a π, beleza. Um hidrogênio entra aqui, o outro hidrogênio entra lá. Só que eu só tenho 1 mol. Então, eu só quebro uma π. A outra fica. Para que eu quebre, aí a gente vai chamar isso aqui de hidrogenação parcial. Eu não quebrei todas as πs. Para eu quebrar todas as πs, eu precisaria de 2 mols de hidrogênio molecular. Claro, aqui tem paládio, o catalisador para fazer com que isso aconteça. Para eu quebrar as 2 πs, eu preciso de 2 mols. E aí eu teria a minha hidrogenação total. Deixa eu te falar uma coisa. O que eu quero que você escreva como observação aqui? Que uma π
está diretamente relacionada com 1 mol de H2. A cada uma π, 1 H2. Já escutaram falar de gordura hidrogenada? Sabe o que é a gordura hidrogenada? É exatamente isso. Eu pego uma cadeia carbônica grandona, cheia de ligação π, e eu hidrogeno ela. Eu quebro todas as minhas ligações π para colocar hidrogênio. Aí eu quero para saber se você está entendendo o seguinte. Quantos mols de hidrogênio eu precisaria ali? Quantos mols de hidrogênio eu precisaria ali para tornar aquele meu hidrocarboneto saturado? Quantas πs você vai ter que quebrar para colocar hidrogênio? 1, 2, 3, 4, 5 ligações πs. A cada ligação π você não coloca o hidrogênio num lugar, o hidrogênio no outro. Então, eu precisaria de 5 H2. Lembra que cada H entra em um carbono, né? Se eu estou quebrando essa π, tanto esse carbono quanto esse vão precisar de hidrogênio. Então, a cada π, eu preciso de 1 mol de hidrogênio. Então, eu vou precisar ali de 5 mols de hidrogênio. E você entendeu porque eu estou vendo todo mundo responder ali. E aí eu formo esse negócio aqui sem nenhuma ligação π. Isso é a hidrogenação. Eu estou adicionando hidrogênio. Lembra da gordura hidrogenada? Já caiu em prova, inclusive, perguntando para você qual é a reação orgânica que forma, né, na formação da gordura hidrogenada. Então, eu adiciono hidrogênio para quebrar a π. Sabe por que eu acho que vocês estão com mais dificuldade? Vocês não lembram o que é ligação π? Ligação π é quando eu tenho 2 ou 3 ligações com o mesmo átomo. Então, na verdade, quando eu venho aqui, eu tenho 2 ligações entre esse carbono e esse. Uma é a sigma, a outra é a π. Para eu fazer uma reação de adição, eu preciso o quê? Porque meu carbono está estável, está fazendo as 4 ligações dele bonitinha. Ele precisa fazer ligação. Eu estou adicionando algo ali dentro. Para eu adicionar algo, ele não pode fazer 5 ligações, ele só pode fazer 4. Então, eu quebro a π, que é a minha ligação mais fraca, para adicionar alguma coisa na minha molécula. Nesse caso, aonde eu coloco o hidrogênio. Tira um print que eu vou te mostrar agora a minha segunda reação. Beleza. Agora, ó, se eu tô falando que hidrogenação, eu adiciono hidrogênio, a minha segunda reação de adição é a famosa halogenação. Se no hidrogênio eu estou adicionando hidrogênio, a halogenação eu estou adicionando halogênio. Então, eu também quebro a ligação π e eu adiciono X. Quem é X? Cloro, bromo, iodo ou flúor. Família 7A. Ou grupo 17. É a família dos halogênios. Imagina que eu pego isso aqui, ó. E vou adicionar cloro. Presta atenção. É cloro molecular, Cl2. Eu não tenho o que fazer. Todos os meus carbonos que estão ali estão fazendo as 4 ligações deles. Como que eu vou adicionar cloro? Quem é Cl2? É o Cl ligado ao Cl. Eu quebro a ligação π. Um cloro entra aqui, o outro cloro entra lá. Então, na verdade, eu vou ter a adição de um cloro aqui, a adição de outro cloro ali. É isso que eu tenho.
Eu quebro a ligação π para permitir com que esses meus carbonos façam as ligações. Cloro, cloro. Deixa eu ver se a galera tá entendendo ali. Essa matéria é muito recorrente no Enem. Reações orgânicas cai sim no Enem. Vou fazer outro exemplo. Agora eu vou pegar isso aqui e vou adicionar iodo. Deixa eu só te falar uma coisa. Quais são as reações mais comuns? Com cloro e com bromo. O iodo é muito pesado, pesado mesmo para entrar na minha molécula. Se ele é pesado para entrar na minha molécula, a reação é mais lenta. Já o flúor é um elemento muito eletronegativo. Se o flúor é um elemento muito eletronegativo, a reação é muito perigosa, rápida. É mais comum a gente fazer essa reação com cloro e bromo. E aí, olha o que vai acontecer. Eu quebro a ligação. I2 é a mesma coisa que I ligada ao I. Eu quebro a ligação π. Um iodo entra nesse carbono, o outro iodo entra nesse. Eu formo qual é a função orgânica presente quando eu faço uma reação de halogenação. O que eu formo? Que função é essa em que eu tenho o halogênio? É um haleto orgânico. Beleza? Aí eu vou para a minha terceira reação de adição, que é a reação de haleto de ácido. É a adição de haleto de ácido. Adivinha o que vai acontecer? Você quebra a π, exatamente do mesmo jeito. Só que tem um detalhe. Agora vai seguir a regra de Markovnikov. Quem é esse cara? É um cara, tá? É regra de Markovnikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Ué, Carol, por quê? Porque eu quero que você entenda uma parada. Aqui tanto faz qual iodo ia entrar em qual, porque os iodos eram iguais. Aqui tanto faz onde ia entrar, porque os cloros eram iguais. Só que no haleto de ácido não mais. Porque o haleto de ácido é HX. Onde X é cloro, bromo, iodo ou flúor. Agora eu não tenho mais a mesma coisa. Agora eu tenho o H e o X para colocar na minha molécula. Agora não tanto faz mais. O primeiro passo quando eu me deparar com uma reação dessa é identificar qual é o meu carbono lá da π que é mais hidrogenado. Porque o hidrogênio vai entrar nele e o outro vai entrar no outro. Preste atenção. Parei aqui. O que eu vou quebrar é isso. Esse meu carbono está fazendo quantas ligações? 2. Está faltando 2 hidrogênios. Esse carbono está fazendo 3. Está faltando 1 hidrogênio. Eu descubro a quantidade de hidrogênio pelas ligações que faltam do carbono. Agora eu vou lá. O HCl também quebra. O hidrogênio vai entrar num carbono desse, o cloro vai entrar no outro. Mas como eu vou saber qual vai entrar em qual? Esse carbono tem 2 hidrogênios. Esse carbono tem 1 hidrogênio. Esse carbono é o carbono mais hidrogenado. Adivinha? Esse hidrogênio entra lá. Ele entra no carbono mais hidrogenado. E o cloro? Entra no outro. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Agora, eu não vou ter mais 2 cloros na molécula, 2 iodos na molécula. Eu vou ter um só, porque eu estou adicionando um ácido clorídrico. Você acabou de ver comigo em Química 1. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, o cloro entra no outro. Vamos fazer mais um exemplo. Ó.
Olha pra lá. Quando eu faço isso aqui, primeira coisa, eu vou parar. Eu sei que eu quebro a pi. Primeira coisa que eu vou fazer. Esse carbono tá fazendo 3 ligações. Falta um hidrogênio. É antes de quebrar a pi, você tá entendendo? Eu vejo aqui. Vem aqui. Esse carbono tá fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Esse carbono não tem nenhum hidrogênio. Então, quando eu vou fazer aquela adição, o meu hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. E o bromo entra no outro. O que eu formo é isso. Então, antes de qualquer coisa, você precisa entender que o que eu faço é quebrar a pi. Sempre. Toda reação de adição vai ter uma pi para você quebrar e adicionar algo. Se essas coisas forem iguais, beleza, eu quebro a pi, cada uma entra num carbono participante da pi. Se elas não forem iguais, a primeira coisa que eu tenho que ver é qual meu carbono é mais hidrogenado. Porque agora eu vou ter que seguir a regra de Markov-Nikovny. O hidrogênio entra no meu carbono mais hidrogenado. Quem é o meu carbono mais hidrogenado? Aí, por isso, antes de quebrar a pi, você vai lá e acha quantos hidrogênios você tem nesse carbono. Tira um print, por favor. Aí agora, eu vou apagar, porque eu vou falar a principal, né? A principal reação de adição, para mim e para o Enem, que é a reação de hidratação. Que não vai, o mecanismo é o mesmo, não vai mudar em relação a como a reação acontece. Vai mudar no que você está adicionando. Hidratação, você está adicionando o quê? Responde aí para mim. Na hidratação, tu está adicionando o quê? Água, né? Então, vem. Qual é a minha quarta reação de adição? É a famosa hidratação. Se eu estou falando de hidratação, eu estou falando em adicionar água. Lembrando... Neosaldina, fácil de engolir e não deixa gosto ruim na boca. H. H2O é água ligada ao H, tá? Aí eu vou lá. Primeiro, segue a regra de Markov-Nikovny, tá? Aonde o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Aí eu queria que você tomasse cuidado com umas coisas. Olha pra lá. Primeira coisa, tem pi? Tem. Aí eu venho aqui. H2O é a mesma coisa que H ligada ao OH. Eu tenho a ligação pi. Primeira coisa que eu vou fazer, parei aqui. Esse meu carbono tá fazendo 2 ligações. Faltam 2 hidrogênios. Esse meu carbono, falta um hidrogênio, é aquilo ali que eu tenho. Na hidratação, a minha ligação pi quebra. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. E a hidroxila entra lá no outro. Por que essa reação é importante, Carol? Pelo produto que é formado. Qual é o produto que é formado? O que eu tenho aqui é um álcool. O que eu tenho ali é um álcool, é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. É um álcool. Beleza? Por que eu pedi você para tomar cuidado? Porque essa reação é uma reação de hidratação total. Eu quebrei a única ligação pi que eu tinha. Mas e se eu faço isso daqui? Eu tenho 1 mol só de água, mas eu tenho 2 pis. Quando eu pego a água, eu tenho H e OH. Beleza? Só que eu tenho uma só. Então, eu vou quebrar uma ligação pi só. Quebrei. Mas antes de eu quebrar, eu preciso descobrir. Aqui eu tenho um hidrogênio.
Aqui eu não tenho nenhum. Então, o meu H entra aqui, o meu OH entra lá. Quando eu tenho aqui, eu venho assim, ó. Eu continuo com a ligação dupla, só que aqui embaixo eu tenho OH. Qual função é essa? Se você está estudando, se você está aprendendo aí, que função é essa? Essa função não é um álcool. Essa função agora é uma hidroxila num carbono de ligação dupla. O que eu tenho ali é um enol. Só que toma cuidado. Todo enol é instável. Todo enol sofre uma coisa que você aprendeu comigo há algumas semanas atrás, chamada tautomeria. É uma isomeria. Então, sempre que você estiver fazendo uma hidratação, toma muito cuidado, porque essa hidratação ela pode ser parcial ou total. Total, beleza, formei álcool ou um diálcool. Mas se ela for parcial, eu vou formar uma substância ou uma função que é instável. E o Enem pode te pegar ali, nessa instabilidade, te perguntar qual é o tipo de isomeria que esse cara faz. Qual é o tipo de isomeria que esse cara faz? Tautomeria. Tira um printão. Ah, a galera tá ali falando. É um equilíbrio ceto-enólico. Perfeito. Aí, vem aqui. Deixa eu só te mostrar uma coisa. Olha pra cá. Falei de hidrogenação, falei de halogenação, falei de adição de HX, falei de hidratação. E agora, falei das principais. Agora eu vou pra reação de eliminação. Vem pro quadro. Bom, você vai entender que se eu estou adicionando algo na pi, se eu estou quebrando a pi para colocar alguma coisa, na reação de eliminação, eu estou tirando algo. Aí adivinha? Nas reações de eliminação, eu vou eliminar elementos formando a pi. Então é exatamente o contrário. Lá na adição eu quebrava para adicionar. Agora eu elimino formando a pi. Olha ali para o teu quadro, para o teu material. Desidrogenação. Se hidrogenação eu colocava hidrogênio, desidrogenação eu estou tirando hidrogênio. Só que antes de eu falar da desidrogenação, eu vou chamar de 2.1. Desidrogenação, eu quero te falar do seguinte. Eu vou eliminar hidrogênio, H2. Se eu vou eliminar H2, eu vou ter que tirar 2 hidrogênios de carbonos vizinhos. Porque eu não posso tirar 2 hidrogênios do mesmo carbono. Como é que ele vai se estabilizar? Eu tiro hidrogênios de carbonos vizinhos. Aí ele segue a regra de sai de Zef. Adivinha o que é? Eu elimino hidrogênio. É a regra contrária do carbono menos hidrogenado. Eu coloco no mais hidrogenado, mas eu tiro do menos. Me dá um exemplo? Vem pra cá. Eu quero esse cara, eu vou aquecer em meio ácido. Eu estou aquecendo no meio de um catalisador para tirar hidrogênio. Olha para cá. Como é que eu vou reconhecer que é uma reação de eliminação? Não tem nenhuma pi ali. Para começar. Não tem nenhuma pi. Eu quero tirar hidrogênio. Primeira parada. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3. Quantos hidrogênios eu tenho aqui?
2. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3. Primeira coisa que eu faço é isso. E eu vou eliminar hidrogênio. Eu elimino hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Esse carbono tem 2 hidrogênios. Esse carbono tem 2 hidrogênios. Esse tem 3, esse tem 3. Lembra que tem que tirar de carbonos vizinhos? Adivinha? O hidrogênio que sai é esse, com o hidrogênio daqui do lado do carbono vizinho. Eu elimino o H2 e adivinha? Se esse meu carbono perde esse hidrogênio, esse meu carbono perde esse hidrogênio, e esses carbonos precisam se estabilizar. Adivinha? Ligação dupla. A pi, então, ela serve para estabilizar aquela saída. Aí eu tenho também o que eu chamo de... Vamos lá para o seu quadro, para o seu material, para você ver. O que eu tenho também é o que eu chamo de dehalogenação. Eu tiro os meus halogênios, principalmente desse jeitinho. Primeira coisa, eu tenho a dehalogenação. Eu elimino X2. Quem é X mesmo? Cl2, Br2, I2, F2. Eu formo a pi, claro, mas eu preciso de um elemento eletropositivo para arrancar. Eletropositivo para tirar os meus cloros, bromos e iodos. Aí olha que legal. O cloro, o bromo e o iodo são eletronegativos. Se eles são eletronegativos, eu preciso de alguém que seja positivo para tirar eles dali. Então, olha que como é que funciona. Imagina que eu tenho cloro aqui e cloro aqui. Eu preciso de um metal, porque o metal tem carga positiva, para arrancar eles dali. E aí o metal forma um sal com eles e entre os carbonos eu formo a ligação dupla para tirar eles dali. Tá? Tira um printão que eu vou apagar, por favor. Porque eu vou para a principal aula, né? Para a principal reação de hoje, que é a reação de desidratação. A gente rodou para chegar na principal. A principal é a desidratação. Vamos lá. Que é a que cai no Enem, efetivamente, né? Ela também vai seguir a regra de Zaitsev, tá? Eu vou tirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Para tudo que você está fazendo. E vem aqui. A reação de desidratação, ela acontece de duas formas. Eu queria que você parasse e olhasse junto comigo. Vem pra cá. Vem. A desidratação, ela vai existir na forma de desidratação intermolecular e na forma de desidratação intramolecular. O que é isso, Carol? A desidratação intermolecular é entre moléculas. Então, a desidratação intermolecular é entre duas moléculas. É mais fácil. Se é mais fácil, a minha temperatura é menor. É o meio reacional. E acontece em meio ácido. Intramolecular acontece dentro da molécula. Ou seja, eu vou desidratar a molécula nela mesma. Eu vou desidratar uma molécula que já está estável. É mais difícil. E aí, a minha temperatura é maior. Também na presença de ácido. Mas a minha temperatura é maior.
E aí, como é que você vai saber? E isso já caiu diversas vezes em provas de vestibular. Ou você vai saber pela temperatura, ou você vai saber pelo que forma. Então, vamos lá. Se eu vou eliminar água, eu tenho que tirar H2O. H2O é H ou H. Tá? Então, eu vou ter que tirar o hidrogênio de alguma coisa e o OH do outro. Tá? Bom, se eu vou tirar o hidrogênio, eu tenho que seguir a regra de Site-Cef. Então, eu tenho que tirar hidrogênio do meu carbono menos hidrogenado. E para eu ter o OH, eu preciso ter um álcoolzinho, né? Aí, quando eu olho para essa molécula, olha como é que eu vou reconhecer. Primeiro, são duas moléculas. Se são duas moléculas, a minha desidratação é intermolecular, entre duas moléculas. Na temperatura mais baixa, em meio ácido. Olha o que vai acontecer. A hidroxila de um álcool vai sair com o hidrogênio do outro. Quem é H mais OH? H2O. Mas, quando esse oxigênio perde o hidrogênio, ele vai fazer uma nova ligação. Quando esse carbono perde a hidroxila, ele também precisa fazer uma nova ligação. O que você acha que eles vão fazer para se estabilizar? Se juntar. Então, olha o que eu faço. Ó, que está ligado nisso daqui. Ou seja, o oxigênio perde o hidrogênio. O carbono perde a hidroxila. O que eu faço com os dois? Junto. Qual é a função, então, que a desidratação intermolecular forma? Ela forma éter. É o oxigênio entre duas moléculas. Eu elimino água para juntar os dois. Qual dos dois vai sair como hidroxila? Tanto faz. Eu preciso que você saiba o que vai formar. Aí, quando eu venho aqui, eu tenho lá o meu álcool. Eu vou usar numa temperatura de 170 no meio ácido. Carol, eu sei que é uma desidratação por vários motivos. Primeiro, é um álcool. E como que eu vou saber que é intramolecular? Como que eu vou saber que é dentro dela? Primeiro motivo, temperatura mais alta. Segundo motivo, eu não só tenho um mol. Aqui eu tinha duas moléculas, aqui eu tenho um mol só. Eu vou eliminar a água. Eu vou tirar a água de algum lugar. A minha hidroxila, lembra que água é HOH. A minha hidroxila vai sair dali, obviamente, só tem ela. Só que eu tenho dois carbonos vizinhos. Esse, para tirar o H, e esse. Lembra que segue a regra de Zaitsev? Então, quer dizer que essa hidroxila vai sair com esse hidrogênio. Porque é o meu carbono menos hidrogenado. Adivinha o que eu formo? H2O. Quando o meu carbono perde a hidroxila, quando o meu carbono perde o hidrogênio, eles precisam fazer uma nova ligação. Eu desidratei, tirei água, eliminei água. Eles formam uma ligação pi. Então, a desidratação intermolecular forma éter. A desidratação intramolecular forma alceno. Forma um hidrocarboneto insaturado. Tira um print para mim, a reação mais importante do dia de hoje. É a reação que mais cai. Tá bom? É a reação que mais cai em provas. Vem pra cá. A Bárbara me perguntou, a desidratação só acontece em álcools? Para desidratar eu preciso de OH. O anel aromático, que seria o meu fenol, não pode mais perder nada porque ele já faz as ligações deles bonitinhas. Ele não faz ligação tripla. Então, a desidratação, no caso da nossa eliminação, só em álcool. Mas existem outras desidratações, como a esterificação, é uma desidratação.
A formação de uma amida é uma desidratação. Mas a gente classifica como desidratação essa reação. As outras têm outros nomes, como esterificação e etc. Tá? Faça um exercício, eu tenho certeza que você aprendeu. Eu te espero na próxima semana. 50% da sua segunda da resistência já foi, tá? Eu te espero na próxima segunda. Um beijo, até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.